Spoiler pesado. Eu não vi todo esse vídeo, mano. ter nascido na mesma época de Joy Boy. Tá, eu vou voltar desde o começo, vai. Cara, isso aqui foi loucura. Isso aqui foi Blow No Mind. 1045, Kaido diz que Luffy... Do meu mano Bruno Bandeira, mano. Meu brother aí, Bruno Bandeira. Que me adicionou no Facebook é porque é meu brother. Despertados parecia vir de Eu um não conto só já vi essa infantil. teoria, Ao ser como fui o perguntado sobre isso, cofundador dela Oda aqui explica no na Brasil. SBS do volume 105 Aí, pera lá também, né, pô? existem Ih, cara, eu esqueci de passar um Dizô. e que elas seriam Tomei banho e não deu tempo de desse passar mundo. um Dizô. Ao se desgastar com o poder de Nika, Kaido diz para o Luffy: acabou o seu mundo dos sonhos, como se o poder do Luffy trouxesse a fantasia para a realidade. Sabemos que as Akuma no Mi surgiram Não, mas a partir isso é do plausível desejo por causa dos últimos capítulos de então a figura Egghead. de Nika também teria Com a fala surgido do a partir Vegapunk. desses desejos, mas essa figura precisaria ter surgido de algum lugar, e esse lugar seria o próprio tesouro One Piece. E quando Roger segurou o tesouro em Cara, mas faz sentido, porque basicamente o Roger, ele riu da história, mas tipo, eu tenho uma coisa que ele não falou no vídeo que eu vou comentar aqui. podemos ver literalmente uma parte Eu vou juntar essa teoria com uma outra, Arthur. Eu pensei nisso agora. E o que Roger estaria segurando em mãos seria a história em quadrinhos original de Joy Aí Boy. você vai ver toda a minha teoria Os poderes completa. de Nika. Antes da gente começar, eu queria agradecer ao canal Livraria de Ohara por ter lançado essa ideia. Cara, eu pensei numa coisa mais absurda agora. O link vai estar na descrição para vocês poderem. Pera, eu vou explicar tudo que passou em minha cabeça. Descubra o que é o tesouro One Piece e vem fazer parte da minha tripulação se inscrevendo aí embaixo, estourando o sino de Skype para continuar navegando pelo universo de One Piece. Todo mundo já se perguntou o que seria Quem quiser estourar o sino de Skype no meu canal do YouTube também, né, pô? o tesouro One Piece. Fique à vontade, né? Tá no nosso bando. Seria algo imaterial. Ideia é essa que fez com que o próprio Oda viesse à tona dizer que o tesouro seria na verdade algo físico, ou seja, algo que poderia ser. Mas em nenhum momento ele disse que era dinheiro, né, velho? Até porque se fosse dinheiro ia ser muito paia. Com certeza não é grana. Vendo o tesouro diante dos seus olhos. Quer dizer, talvez tenha grana, mas o tesouro em si não é grana. Engraçado para fazer um homem como Roger chorar de rir. Uma história, isso mesmo, uma história no sentido literal. Roger, quando encontra o One Piece, diz a seguinte frase: Joy Boy, você nos deixou um tesouro inacreditável, uma divertida história. E na música de Binks no Sake, onde temos o prenúncio de como seria o retorno de Joy Boy, temos o seguinte trecho, abre aspas, pois no fim seremos apenas ossos eternos sem rumo. Um conto engraçado, como se dissesse que após isso é genial, isso é genial. Apenas um conto isso aí foi genial. Então, mas ainda não chegou na parte que me deixou embasbacado do vídeo. Ou melhor dizendo, uma história em quadrinhos do próprio Joy Boy. Nessa teoria, seu protagonista seria nada mais nada menos que um super-herói chamado Joy Boy, assim como temos super-heróis com títulos semelhantes no nosso mundo como Superman, ou melhor dizendo, Superboy. Existia um personagem de um garoto sorridente chamado Joy Boy, que usava da malemolência que um personagem de história em quadrinhos tem, a famosa... Isso foi muito genial. As crianças do isso daí foi muito genial. Lições de liberdade e alegria, derrotando tipo, faz todo sentido agora de ser tão forte. No capítulo 1069 diz que enquanto as pessoas desejarem, o guerreiro da libertação que faz as pessoas rirem sempre irá existir, fazendo assim com que o personagem dos quadrinhos se materializasse como uma Akuma no Mi, que representasse esse personagem amado pelas crianças. Um personagem que crescesse no imaginário popular das pessoas isso é loucura. A ponto de virar tão popular que os adultos o tratassem como uma divindade e tivesse colocado o símbolo que esse herói representava, o Sol, como um emblema em seu reino e de seus aliados. Cara, deixa eu ver. Depois eu falo a minha parte da teoria. A todos os povos. Então, recapitulando, sabemos que no mundo de One Piece existe a história em quadrinhos chamada Germa. Essa que apresenta o guerreiro do mar Sora, um guerreiro naval que anda sobre o mar e prende as pessoas. No passado distante, outra história era publicada. Essa, por sua vez, representada pelo guerreiro da libertação Nika, o deus do sol, a antítese do que Sora representa atualmente e que foi perdida com o tempo, dessa forma se tornando uma lenda que fez com que as pessoas desejassem
criassem esse personagem até ele surgir na forma de uma Akuma no Mi, que de acordo com o Vegapunk é criada a partir do desejo das pessoas. Sabemos que existia um Joy Boy no século perdido e esse era amigo e companheiro de Zunisha. Mas se na verdade Joy Boy tivesse Joy Boy não era bem um Joy Boy por ter comido e despertado a fruta, assim conseguindo trazer para a realidade e pela primeira vez os poderes malucos que vinham de uma história em quadrinhos. E se essa pessoa fosse chamada Binks, uma pessoa sorridente. O saque de Binks, faz sentido. Nossa, que foi isso aqui? Essa foi a parte que me deixou. Caraca, bugada. E se durante a aliança eu falei, mano, genial. O grande reino, que seria o reino dos D, no momento que esse reino mais ansiava por um herói, Binks conseguisse despertar a sua fruta, porém não conseguindo trazer o amanhecer para aquele mundo, nem cumprir a sua promessa para a princesa sereia da época. Joy Boy teria caído no esquecimento e deixando apenas algo na ilha que Roger posteriormente chamaria de Left Tail, nos poneglyphs e na música Binks no Sake. A história do saque de Binks seria nada mais do que parte desse conto, porque, como sabemos, Binks não conseguiu entregar o seu saque, não conseguiu realizar a promessa para a princesa sereia. Essa parte do vilão eu não tinha visto. Deveria ser o governo mundial. Os 5 anciões falam que as Akuma no Mi do tipo Zoan possuem vontade própria e que a Hito no Mi modelo Nika parecia estar sempre fugindo do governo mundial. E ver um garoto sorridente naquele bar do East Blue que sempre quer comer e festejar, sendo a exata representação do que era o garoto divertido das histórias em quadrinhos, teria feito a fruta escolher o Luffy naquele momento, assim como escolheu Binks no passado, como se estivesse desejando trazer para o mundo real a essência a fruta, ela saiu das mãos do governo mundial, foi parar com Shanks e justamente estava com o Luffy. As histórias de Nika, alguém que pudesse realizar o que o herói dos quadrinhos sempre fez, trazer liberdade para as pessoas e terminar o que Binks não conseguiu no século perdido, fazer todas as pessoas poderem... Cara, mas assim, existe a outra teoria, Arthur, que One Piece se passa na nossa linha do tempo, mas no futuro. Acho que você já ouviu essa teoria. Não já? Tipo, e eu acho que agora uma teoria comprova meio que reafirma a outra, porque se o mangá de Joy Boy, na verdade, é o mangá de One Piece, e tipo, o Oda tá falando da própria obra dele dentro do próprio mangá, mas num futuro distópico. Já parou pra pensar nisso? Que genial! Pô, essa é a minha teoria completa agora. Tipo, ele tá falando do próprio One Piece, porém no futuro. Cara, isso é de bugar a mente, não é não? Isso é de bugar a mente. É como se basicamente alguém encontrasse o mangá de One Piece no futuro distópico. É literalmente isso. É literalmente isso. Tipo, num futuro em que ninguém lembra mais do que aconteceu antes, porque havia uma sociedade moderna antes do século perdido, que é o que Vegapunk estava falando. Tipo, o Vegapunk estava falando que existia uma sociedade muito, muito avançada, uma tecnologia que eles jamais conseguiam replicar, que era daquele robô lá que tá lá em Egghead. E, tipo, ou seja, o governo mundial meio que aconteceu alguma coisa que fez o governo mundial querer interferir na história. E isso afetou demais, e isso talvez tenha a ver com o surgimento das Akuma no Mi. Porém, a história já era contada antes. Não. Contemplar o sol, Roger encontrou explodiu a mente, não foi? O que seria a história de Joy Boy na forma de um mangá. Juntando uma teoria com a outra. Possivelmente deixou para que quem chegasse ali pudesse encontrar o seu saque e uma história divertida, assim como proferiu na música Binks no Sake. Roger riu ao ler a história em quadrinhos do herói da libertação Nika, assim como nós rimos ao ver a quinta marcha de Luffy, um poder absurdo e bobo que nos traz risadas. É por isso que Roger desejou ter nascido na mesma época de Joy Boy, não porque ele chegou tarde demais para ver o Joy Boy do passado, mas sim porque ele não viu o usuário da Hito, ou melhor dizendo, o Luffy, se
tornar o herói das histórias em quadrinhos e ver aqueles poderes tão malucos e engraçados na vida real numa próxima vez. Foi por isso, inclusive, que o Ray Lee diz que eles chegaram cedo demais. Inclusive, os poderes de Cartoon seriam uma representação do que acontecia nas histórias em quadrinhos de Joy Boy. Por isso, o Luffy, na sua forma de Nika, age como um personagem legítimo de desenho animado em um mundo de pessoas normais. Isso aí é basicamente o Oda fazendo referência a desenhos que ele ia assistir quando ele era moleque, por vez. E porque ele fala que os mangás eles estão perdendo muito essa vibe da diversão para focar em seriedade. E é algo que eu vejo que a fanbase tá pegando muito. Porque hoje em dia os caras querem, nossa, velho, tem que ser tudo sério. O passado. Cara. Tem obras pra isso, velho. Tem Berserk pra isso. Tem Attack on Titan pra isso. One Piece não tem que ser assim, velho. Não tem que ser assim. One Piece tem que ser desse jeito. Chamar todo o resto do mundo de One Piece de normal. Tá muita enrolação. Tá muito tão fácil. O Gear 5. Não, cara. Está com algo em suas mãos. Algo que é escondido pelo balão de fala na nossa frente, que definitivamente não parece ser parte da sua roupa ou da sua espada, mas sim a parte de um livro aberto. Será então que ele estaria lendo junto de sua tripulação uma história divertida do herói Joy Boy e imaginando como seria uma história cheia de risadas. Barba Branca, ao dizer que One Piece viraria o mundo de cabeça para baixo, fez muita gente associar. Mas cara, peraí, também tem um ponto, velho. Nem sempre a história de One Piece faz a gente rir. Já fez a gente chorar também. Uma grande guerra no mundo de One Piece. Apesar disso, tudo indica que o One Piece será achado após a Grande Guerra pelo trono que já está acontecendo. Oda já ressaltou isso em algumas entrevistas e muito disso pode vir de um erro de tradução, pois a frase do Barba Branca pode ser traduzida não como virar o mundo de cabeça para baixo, mas sim trazer uma grande mudança para a sociedade. Então, após encontrar o One Piece, teremos o Luffy realizando o seu sonho final, que possivelmente é dar a maior festa com todas as pessoas do mundo, trazendo o conceito de liberdade, assim como o povo do... É basicamente o que vai acontecer de verdade quando o One Piece acabar. Tipo, o One Piece tem fãs no mundo todo. Vai ser muita zoeira quando acabar. Século perdido e o herói das histórias em quadrinhos desejavam. Para isso, ele precisaria destruir as paredes que prendem o mundo, também conhecida como Red Line, com a ajuda das armas ancestrais. O país de Wano abrindo suas fronteiras assim como o Oden desejava e libertando o navio de guerra. Isso é muito paralelo com a vida real, se for parar pra pensar. Sua autoridade como Poseidon, ordenando aos reis dos mares para trazer o navio Noah para a superfície junto de todos os homens peixe, dessa forma fazendo com que a Ilha dos Tritões deixasse de existir, cumprindo a profecia sobre a sua destruição pelas mãos daquele com um chapéu de palha, e cumprindo assim a promessa de Joy Boy com a princesa sereia do passado, e ainda culminando dessa forma com a junção dos mares e na criação do All Blue. É por isso, mano, que eu acho que o Oda tem total liberdade pra fazer enrolar o mangá a hora que ele quiser. Tipo, vai durar mais 5 anos, mano, deixa rolar. Porque toda vez que uma editora, ou a fanbase, ou sei lá quem, ou a revista fica enchendo o saco do autor, cara, dá merda, velho. Isso já aconteceu várias vezes. Acontece com Fairy Tail. No final foi ficando uma merda porque pediram pra enrolar um pouco ali, ó. Se eu não me engano foi isso. Eu acho que Bleach teve um pouco disso também. Aí no final sai uma merda. Mano, eu acho que o pessoal não tinha que reclamar, velho. Vai durar mais 5 anos. Mano, deixa durar mais 5 anos, 4 anos, sei lá. Deixa o cara fazer o final que ele quer. O Oda aí tá falando, tipo, do mangá dele, com essa teoria, ele tá dizendo, mano, deixa eu fazer o final que eu quero, e no final vai todo mundo gostar. É literalmente isso que ele tá falando. E finalmente, fazendo com que a história do herói, o guerreiro da libertação, no final vai todo mundo se divertir. A todas as pessoas, trazendo para a realidade desse mundo a que One Piece é isso, mano. O pessoal fica fazendo 1001 analogias. Mano, no final das contas, One Piece é pra ser divertido, cara. Tipo, é isso que o Gear 5 tá dizendo pra gente. O final vai ser divertido e a partir do momento que o Gear 5 chega num momento pra dizer, olha, gente, a partir de agora o rumo vai ser divertidaço. É zoeira.
o rumo é zoeira. Tipo, é basicamente isso que vai ser daqui pra frente One Piece. Gostando ou não, tem gente que vai reclamar, tem gente que... Cara, interessante isso, mano. O cara pensou em toda a vibe final, preparou a vibe final, sabendo que muita gente não ia gostar, e já falou que talvez muitas pessoas não gostem do rumo que tá tomando o One Piece. Mas no final das contas, mano, Shonen é um mangá pra jovem, velho. Não é um mangá pra adulto velho. Não é um mangá pra mim. O que vende é pros molecada de 12 anos no Japão, velho. E, tipo, o que basicamente está acontecendo é muitas obras estão saindo mais sérias, mais dark, para agradar um outro público. E Shonen tá fugindo muito da ideia original, se for parar pra pensar. O que mudaria a vida das pessoas, assim como dito pelo Barba Branca, seria apenas um mangá. Uma história em quadrinhos com uma mensagem de esperança e liberdade que no passado... Aí você pega que tem um monte de mangá shonen que tá tendo final merda, e levar alegria né? e liberdade para as pessoas. E é isso o que o Oda quer nos passar com One Piece, um mangá que mudou a vida de muitas pessoas, que as tornou mais empáticas, ensinou a não desperdiçar comida, a proteger os seus amigos e a respeitar aqueles que são diferentes. O One Piece seria a chave da nossa própria mudança na vida real, assim como a mudança dentro da sua própria história. Não seria incrível se no final descobríssemos que o Tesouro One Piece é na verdade um mangá semelhante ao que estamos lendo? É um mangá de um personagem simples, bobo e alegre de um garoto sorridente que por onde passa derrota as pessoas ruins e traz alegria e liberdade. Isso seria One Piece no fim das contas, um conto de risadas. E aí, gostaram dessa ideia? Deixa nos comentários o que vocês acharam. E agora, caso você queira assistir os últimos vídeos... Depois desse vídeo, eu acho que não tem mais, tipo... One Piece não é melhor o mangá. Acabou. Acabou, mano. Acabou. Sobre o universo de One Piece que foram postados aqui no canal, eles vão aparecer agora na tela pra você poder ir lá assistir. Tem que respeitar, mano. Tudo bem a pessoa não gostar, mas tem que respeitar isso aqui. Tem que respeitar. Acabou. Mano, aqui foi. Aqui foi. Aqui, mano, tá decretado, velho. Loucura, mano. Loucura. Ô, velho.